surgiu a tua vocação para estudar economia, atuar na área? Não é tão trivial para todo mundo, né? Se dedicar a essa área. Até porque, André, esse podcast aqui, o nosso público são pessoas que estão ascendendo no mercado corporativo, pessoas que estão começando a ter uma carreira agora. Então você, como um economista, acho que é legal colocar um pouco da tua trajetória para quem está te vendo também. Bom, eu venho de uma família de economistas. Então, tem um pouco de linhagem em economia também familiar. E meu pai é economista, eu convivi sempre com amigos dele que eram economistas, então sempre estive muito exposto a isso. Os amigos dele que Keynes? Quem dera, seria interessante. Sem nenhum demérito para os amigos que eram muito legais, mas se fosse o Keynes seria ótimo. Mas meu irmão também fez economia, meu tio fez economia, um monte de gente fez economia que estava ali no meu entorno. Legal. E quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, passei lá 1 ano e eu queria fazer veterinária, né? E aí, durante um processo lá do colégio, fazer meio que um exame vocacional, de pesquisar, eu passei um dia com o veterinário e aí eu falei, acho que não é para mim isso, que eu só gostava de cachorro, né? E aí acho que confundia isso com viver, né? Fazer disso um ofício, mas depois de um dia ali eu vi que não era minha praia. E aí quando eu retornei, eu comecei a pesquisar as opções e aí meu pai deu aquele pequeno empurrãozinho assim, né? Mas economia, quem sabe, ó, emprego você vai ter, você vai conseguir uma boa colocação, na pior das hipóteses, né? Você vai conseguir pelo menos se sustentar e depois se você quiser fazer outra coisa, você faz. Aí eu entrei na PUC São Paulo e já nos primeiros semestres, assim, já me abriu muito a cabeça, além dos clássicos, né? Falei Adam Smith, o David de Ricardo, Karl Marx, o Keynes. E aquilo, assim, já ampliou. Li antropologia econômica, que é um soco no estômago. Todo mundo que estuda economia deveria ler antropologia econômica. Legal. Porque a gente aprende a pensar a economia sempre no arranjo social que a gente tem. Então, as pessoas acham que o capitalismo ele é o único modelo de organização econômica. O mercado antecede o capitalismo. O mercado antecede. Você tem vários tipos de organização social de corte econômico que tem a ver com o sustento da sociedade, que são milenares. Né? Então, organizações sociais mais simples, que a gente, durante muito tempo, chamou erroneamente de primitivas, que são muito, às vezes, mais sofisticadas e inclusivas do que o capitalismo, você vê ali no arranjo de antropologia econômica. Então, isso tudo me deu uma visão que eu considero bastante diversificada da organização econômica. E, com isso, eu fui aos poucos caminhando na direção do que eu entendo ser o entendimento de desenvolvimento da economia, que vai além de uma mera visão corporativa, que acaba muitas vezes dominando o debate, que tem a sua função, é super importante, né? Não tem nenhum demérito quanto a isso. Mas existem outros aspectos da organização social que, inclusive, nutrem o aspecto corporativo. Né? Então, não dá para a gente pensar de maneira isolada. E esse caminho, então, depois no mestrado, fui estudar escola austríaca. Né? Isso que nas redes sociais acabou me ajudando muito, porque é um debate sempre muito acalorado, né, sobre os austríacos. A gente pode até discutir isso porque... Liberais, né? Então, é algo surpreendente como que a escola austríaca, que na academia sempre foi muito apagada, né? Até vou contar um caso interessante de um artigo que eu vinha publicar. Nas redes sociais domina. Então, eu tô lá, né, me formei em 2000, no mestrado em 2007 e 2008, estudando escola austríaca, tentava publicar artigo, não conseguia. Nenhuma revista queria. Aí eu entro nas redes sociais, está todo mundo debatendo aquilo que eu estudei no mestrado e que ninguém dava bola. Falei, mas o que está acontecendo, né? E aí eu tentei publicar um artigo em 2008 que era sobre o pensamento monetário do Hayek, que é esse grande economista austríaco. Nenhuma revista quis. Nenhuma. Eu deixei esse artigo engavetado. 10 anos depois eu só desengavetei. Mudei a filiação, já era professor da Unifesp. E coloquei, foi aprovado sem alterações, o que é quase impossível de acontecer no mundo acadêmico, mas o ambiente havia mudado. E, de repente, a escola austríaca, eu acho que até pela influência nas redes sociais, né, começou a influenciar o debate público e isso passou a ser relevante. Então, eu trilhei um caminho que é típico do economista, fiz graduação em economia, fiz o mestrado em economia e depois fui fazer o doutorado
em desenvolvimento econômico na USP. Mas pensando em licionar, por exemplo, depois já estava Então, nessa linha acadêmica. Eu já trabalhei na Bolsa de Valores, já trabalhei em multinacional, já trabalhei em empresa nacional, já fui diretor financeiro de uma pequeníssima empresa, assim, mas que era muito interessante. Não chegava a ser micro, mas era pequena empresa. E aí, ao longo do caminho, eu fui vendo que eu tinha mais essa linha acadêmica. Onde foi sua graduação? Fiz na PUC São Paulo. PUC São O Paulo. mestrado também na PUC São Paulo e o doutorado na FEUS. Porque eu percebi